Muito bom dia para você que está em casa. Nós continuamos hoje na nossa série Orações do Coração, Reflexões nos Salmos. Hoje falando do Salmo de número 20. Um salmo que, ao estudar, me trouxe muitas aplicações. Falou muito comigo devido ao fato de eu ser pai. E por quê? Porque são incontáveis as vezes, em um único dia, que meu filho me pede ajuda para questões que ele não consegue fazer. Isso vai desde os exemplos mais simples, sobre pegar alguma coisa que está muito alta para ele, até em questões complexas, como um tombo, ou como mexer em algo que não pode. Fato é que o meu filho grita por mim o dia inteiro. Quando não é por mim, é pela minha esposa. E isso talvez não fale somente a respeito a mim, mas para todos. Todos que são pais, todos que têm filhos, creio que já passaram ou passam por isso diariamente. E se você talvez não for pai, eu tenho certeza que você é filho. E se você é filho, você já precisou do seu pai e da sua mãe para coisas mínimas na sua vida. Seja até o fato de não conseguir ir ao banheiro sozinho. Você sempre gritava pela sua mãe, sempre gritava pelo seu pai. E isso nos traz aplicações muito importantes para o salmo que nós vamos ler. É o salmo de número 20. Eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês. Também será projetado na nova versão internacional. Você pode acompanhar a nossa leitura. E por que o Salmo 20 remeteu à minha experiência de pai? Porque o Salmo 20 fala sobre a confiança de um povo, de que Deus vá o ajudar em suas questões de vida. Essa confiança é a mesma que meu filho tem, de que eu estarei lá. A mesma confiança que o seu filho tem, que você vai o ajudar em todas as situações. Esse salmo expressa essa confiança de um povo no seu Deus. Vamos ler juntamente comigo? Salmo de número 20. Novamente, eu digo que será projetado na nova versão internacional. Diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao teu rei. Responde-nos quando clamamos. Vamos orar? Papai querido, nós nos colocamos agora diante da tua presença. Nos colocamos na tua face agora, pedindo que o Senhor fale conosco. Pedindo que o Senhor use a minha boca para, primeiramente, falar comigo, mas também falar com todos esses que estão assistindo a transmissão desse culto, todos eles que estão ansiosos por receber mais uma porção do maná que é a tua palavra. Também clamo por aqueles que ouvirão essa mensagem em outros momentos do dia, da semana, ou que o Senhor esteja disposto a falar com eles em todos esses momentos, Senhor. Esse é o nosso pedido, que eu diminua, que o Senhor cresça, para a honra e glória do teu próprio nome. Nós clamamos assim e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Talvez a primeira coisa fácil de enxergar nesse salmo está no próprio verso de número 1. O tempo da angústia.
é fato que o tempo da angústia chega para todos. Para o meu filho, como eu já disse, ele pode acontecer, inclusive, em vários momentos de um mesmo dia. É fato também que esse tempo da angústia nos expõe a algumas fraquezas. Quando o meu filho não consegue pegar alguma coisa muito alta, isso expõe a sua pouca altura. Quando o meu filho vai correr pela casa e acaba caindo, isso expõe talvez a sua falta de equilíbrio e domínio dos seus próprios movimentos. O tempo da angústia sempre chega para todos nós, porque todos nós temos fraquezas. E o que é esse tempo da angústia? Senão um momento onde essas fraquezas se afloram na nossa vida, onde nós somos incapazes de fazer o que precisamos fazer, o que fomos chamados para fazer. Para o povo de Israel, não é diferente. É um povo que teve as suas fraquezas expostas em vários momentos, mas em todos esses momentos também existia a certeza de que Deus estaria junto com eles. Se nós pudermos rapidamente resgatar a história do povo de Israel, nós veremos que a fraqueza deles já estava exposta no próprio Egito. Na escravidão, eles não tinham vontade. Na escravidão, eles não tinham direito. E o que eles fazem? Clamam ao seu pai. Clamam a Deus. E Deus diz a Moisés que ouviu o clamor do povo e interveio nessa guerra. Uma guerra onde eles estavam escravizados, onde eles estavam alheios de qualquer liberdade de povo. Quando eles finalmente são libertos e partem para o deserto, nós vemos que ao se deparar com o Mar Vermelho, o povo clama, porque o povo novamente era incapaz de continuar caminhando. Eles clamam a Deus, o pai deles. E novamente o pai intervém. Quando eles passam o Mar Vermelho e se achegam propriamente dito ao deserto, falta água, falta pão, falta carne. Eles começam a desejar as cebolas e os pepinos do Egito. Nesse ponto, eles já nem clamam para Deus, eles apenas murmuram, eles apenas reclamam. Mas mesmo esse murmúrio, mesmo essa reclamação infundada, Deus intervém. Deus dá a eles pão, água, carne. Ao chegar na terra prometida e se deparar com os gigantes que moravam lá, o povo chora. O povo deseja voltar ao Egito novamente, porque eles não têm capacidade de conquistar a terra. O Senhor os ouve novamente nesse clamor. E eles, ao comando de Josué, conquistam a terra, mas porque o Senhor já havia dado a terra a eles. No período dos juízes, quando o povo já não sabia mais o que fazer, cada um vivia do seu jeito, a impiedade, a idolatria já havia tomado conta do povo, o Senhor constantemente ouvia a oração desse povo, clamando por redenção, e enviava juízes, que por um curto período de tempo, é verdade, recolocavam a nação nos eixos. Quando o povo pede por um rei, mesmo Deus não se sentindo bem com isso, mesmo Deus falando que ele estava sendo desprezado, Deus, o Pai, concede ao povo o que eles tanto pediam. Então nós percebemos que esse tempo de angústia que fala aqui no primeiro verso desse texto, é um tempo onde você se sente incapaz de fazer as coisas. E Deus, dos céus, ouve a sua oração. Este salmo se inicia com essa ideia, com essa confiança. O povo de Israel olhava para a sua própria história e tinha certeza que se eles clamassem a Deus no tempo da angústia, Deus viria, interviria. Por isso que eles dizem
Que o Senhor teu Deus te responda. O nome do Deus de Jacó te proteja. Veja, é como se pudesse antecipar o futuro. É como se eles pudessem, de fato, já ter a certeza de que o Senhor entraria com uma ação no tempo da angústia. Nas nossas lutas diárias e nas nossas dificuldades, nós podemos perceber o agir de Deus. Na verdade, a luz brilha nos momentos mais obscuros. Nos momentos onde passamos por uma escuridão em nossas vidas, é o momento onde a luz se faz mais desejável. É o momento onde a luz se faz mais necessária. O tempo da angústia é o tempo do agir de Deus. E o povo começa clamando. O povo começa desejando que no tempo da angústia Deus intervenha. Essa certeza é tão grande de que Deus irá agir, que a partir do verso 5, eles já, como nós gostamos de dizer nas nossas expressões, eles começam a cantar a vitória, mesmo sem recebê-la ainda. Os verbos estão todos no futuro. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Perceba aqui a certeza de que Deus irá agir. Como já dito, essa certeza vem de um testemunho que Deus já havia dado a eles. A importância de se olhar para a sua própria história, para os seus momentos de angústia, para os seus momentos de dor, para os seus momentos de aflição. E relembrar como Deus te capacitou a fazer aquilo que você não conseguia. Isso te dá esperança de que nos momentos presentes e futuros de angústia, esse Deus não te abandonará. Um ponto interessante a se ressaltar é que nenhum desses momentos de angústia era porque Deus, de fato, havia abandonado o povo. Deus nunca deixou de ouvir o clamor do povo. Muito pelo contrário. Os momentos de angústia vieram porque o povo foi incapaz de manter a aliança que eles firmaram com o próprio Deus. Uma aliança de filhos, uma aliança de povo, uma aliança de obediência. Sempre que o povo se esquecia da aliança, o tempo da angústia vinha. Mas sempre que o tempo da angústia vinha, o povo se relembrava que Deus nunca havia abandonado. E se Deus nunca havia abandonado o seu povo, nós podemos ter essa mesma certeza. Deus nunca nos abandonará. Mesmo nos momentos de incapacidade, mesmo nos momentos onde nós somos chamados a realizar obras que não temos forças em nós mesmos, Deus nunca nos abandonará. O tempo da angústia pode vir na sua vida, porque você é imperfeito. O tempo da angústia vem na minha vida porque eu sou imperfeito. O tempo da angústia vem na vida do meu filho porque ele não consegue fazer diversas coisas. Enquanto vivermos na imperfeição deste mundo, o tempo da angústia há de vir. O próprio Jesus deixou essas palavras para nós, quando ele disse que no mundo tereis aflições, no mundo tereis angústia, no mundo tereis sofrimento. Qual a origem de todo esse sofrimento? O pecado. Qual a origem de toda essa angústia? O pecado. Por que no mundo nós teremos aflições? Porque no mundo nós convivemos com o pecado. Convivemos com a incapacidade de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Mas esse salmo nos relembra que Deus nunca nos abandonou. E esse salmo nos dá a certeza, assim como deu a certeza ao povo de Israel. Ele dá a certeza de que Deus agirá e ele já antevê a comemoração.
ele te convida a pensar que, sim, a vitória ainda não chegou, mas ela é tão real, ela é tão certa, que nós podemos antever a comemoração. Em tempos como esse, é difícil já não fazer uma aplicação para a nossa própria vida. Nós não sabemos ainda como se dará a resolução de todos os problemas que o mundo tem passado. Esses problemas que têm nos afetado e têm nos trazido momentos de angústia, momentos de aflição, momentos de dúvida. A dúvida pode recair sobre a nossa capacidade. A dúvida pode recair sobre a fraqueza do mundo frente a uma doença. Mas que a nossa dúvida nunca recaia no fato de que Deus não nos abandona, nunca. Que a nossa dúvida nunca percorra o trajeto da incredulidade. Pois Deus nunca abandonou seu povo. E agora não será diferente. Por isso que o Salmo continua no verso 6. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Quando o salmista usa aqui a ideia de ungido, o seu ungido, é comum nós nos depararmos com a imagem do rei. Todos os reis de Israel eram ungidos. Também os sacerdotes, mas aqui, sempre quando ele fala do meu ungido, ele está falando daquele que foi chamado por Deus para liderar. E aqui, será que ele está falando de si mesmo? O salmo é um salmo de autoria davídica. Será que Davi está falando de si mesmo? Será que Davi está falando que sabe que Deus dará a vitória para ele? Será que Davi está falando do rei Saul? Será que Davi está falando de qualquer rei indefinido da história de Israel? A palavra ungido no hebraico é a origem da palavra Messias. Podemos ler sem medo de errar. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu Messias. Por isso que Jesus era chamado do Messias que há de vir. Quando Jesus se encontra com aquela mulher no Novo Testamento, aquela mulher diz, aquela samaritana diz, eu sei que o Messias há de vir, eu sei que o ungido há de vir, e ele vai nos explicar todas as coisas. E aí nós percebemos que o povo continuava com essa esperança de que Deus ia agir. O povo estava cativo no reino de Roma. Os romanos haviam cercado, tomado e subjugado Jerusalém e todo o reino do sul. E agora já não há mais autonomia, agora já não há mais possibilidade de fazer as coisas. E qual que era a esperança do judeu? Deus dará vitória ao seu Messias. Esse Messias só precisa vir. Quando esse Messias vir, quando o ungido de Deus chegar, Deus dará vitória. E Jesus, ao falar com aquela mulher, ele diz, o Messias sou eu que falo contigo. Eu sou o ungido do Senhor. O profeta Isaías já havia dito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Então o Messias pode ser sim Davi em suas batalhas, Saul em suas batalhas. O Messias pode ser, e é na sua completude, Jesus Cristo, na batalha última e na principal batalha da humanidade. E por que não o Messias pode ser cada um de nós? Já explico por quê. Porque o apóstolo Paulo diz que nós fomos ungidos. O livro de Apocalipse diz que nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Então sim, esse salmo é aplicável para a sua vida. Nós sabemos que Deus dará vitória ao seu ungido. Seja o seu ungido Davi, seja o seu ungido Saul, seja o seu ungido qualquer rei de Israel, seja o seu ungido eu, seja o seu ungido você. Nós sabemos que dos seus santos céus, Deus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. E isso leva à afirmação categórica,
a afirmação central de confiança em todo este salmo, que é o verso de número 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. E talvez para entender melhor tamanha confiança que está expressa nesse salmo, nós precisaríamos e vamos abordar aqui questões geográficas do povo de Israel. A terra prometida era uma terra montanhosa. E todas as cidades fortes do povo de Israel estavam sobre montes. Talvez o exemplo principal e mais fácil que nos venha à mente é a própria cidade de Jerusalém, que está sobre o monte Sião. Chegando a certos pontos das Escrituras, ela ser chamada de Sião, pois ela está sobre o monte. Esses montes davam segurança a eles. Esses montes permitiam que suas cidades fossem dificilmente e às duras custas atacadas, porque o acesso era difícil. Mas, ao mesmo tempo, era muito complicado quando as batalhas do povo de Israel saíam dos montes. Quando as batalhas eram nas planícies. E todas as grandes batalhas se deram na planície. Porque a planície, o vale, era o local onde passavam as mercadorias para serem vendidas no Oriente. Era um local estratégico. O reino que dominasse aquelas estradas, aqueles vales, ele poderia cobrar impostos, ele poderia arrecadar fundos, ele poderia se fortalecer. Mas existe uma grande desvantagem de um povo que nasceu no deserto e morava em montes. Por ter nascido no deserto, esses homens tinham dificuldades básicas na vida, como, por exemplo, plantio e colheita. A primeira geração tinha dificuldades porque nunca haviam plantado. Porém, a principal dificuldade aqui era que o próprio livro de 1 Samuel diz que não havia sequer um ferreiro em Israel. Não havia ninguém para forjar armas. Não havia ninguém para afiar os seus instrumentos de agricultura. Não havia ninguém para fazer uma boa lança. O povo de Israel estava protegido nas montanhas. Mas quando a batalha, quando o tempo da angústia era no vale, eles tinham desvantagem. Eles não tinham armas. Eles não tinham carros. Eles não tinham cavalos. Um povo que mora na montanha não pode usar as mesmas ferramentas de confiança na guerra de um povo que mora na planície. Por isso nós entendemos algumas expressões clássicas nos Salmos quanto ao vale. O Salmo 23 fala do vale da sombra da morte. Um judeu sabia exatamente o que isso queria dizer. Porque era no vale onde se davam os principais tempos de angústia. Era no vale que se davam as principais derrotas históricas do povo de Israel. Era no vale onde o tempo da angústia chegava. Outra expressão válida: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Repare, elevo. Só eleva quem está abaixo. Quando o povo precisava de socorro? Quando o povo estava no vale. Mas esse salmo continua. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No vale, quando outras pessoas, quando outros povos, quando outras nações vinham guerrear com Jerusalém, com Israel, com carros e cavalos, Israel ia no nome do Senhor nosso Deus. É muito importante agora relermos. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. As outras nações têm tudo isso. Se nós formos para a batalha, nós não teremos carros, nós não teremos cavalos, mas nós teremos algo que eles não têm. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus.
no tempo da angústia, Israel confiava no Senhor, Deus de Israel. O Salmo termina falando, eles, os outros povos, que confiam em carros e em cavalos, eles vacilam e caem. Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Concede vitória ao rei, concedendo assim vitória ao povo. É um salmo muito bonito, porque demonstra que no tempo da angústia, nós podemos ter a certeza da vitória. Nós podemos ter a certeza de que o Senhor não nos abandona. E essa certeza não reside na mesma certeza do mundo. Essa certeza reside unicamente no Senhor nosso Deus. Quando nós lemos esse salmo, novamente, agora com essas percepções, esse salmo parece nos convidar a fazer uma aplicação muito clara e óbvia. Quando você estiver em momentos de angústia, quando você estiver em momentos de tribulação, quando você estiver em momentos de aflições e incertezas, confie em Deus. É uma aplicação muito válida, é uma aplicação verdadeira, mas eu gostaria de talvez fazer uma aplicação anterior. Eu queria talvez expor uma fraqueza nossa, uma fraqueza que foi exposta no decorrer da história. Uma fraqueza que nos colocou em guerra com o próprio Deus. Desde Adão, a humanidade vive tempos de angústia. Desde Adão, até a natureza clama por redenção. Desde Adão, a humanidade está em guerra com Deus. E essa guerra é impossível de vencer. Essa guerra se dá na história e essa guerra ecoa com seus efeitos até a eternidade. E nós não tínhamos como vencer. O nosso tempo de angústia, o tempo de angústia da humanidade persistia sem que houvesse quem nos ajudasse. Nós estávamos no lado perdedor da história. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos carros e nem cavalos. Mas para essa batalha, algumas pessoas correram atrás de se armar com os carros e os cavalos das boas obras. Se eu estou em guerra com Deus, eu vou fazer o bem, porque eu vou merecer ganhar esta guerra. E muitos depositaram a certeza da vitória nesta guerra, espiritual, física, emocional e eterna, nos carros e cavalos de suas próprias obras. Que destino terrível. Que destino terrível é chegar diante de Deus, confiando nas suas próprias obras. Que destino terrível é chegar no vale final e lutar contra Deus, firmado nas suas próprias obras. Mas como nós lemos neste salmo, no verso de número 6, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Agora sei que o Senhor dará vitória ao Messias. O Messias veio. O Deus encarnado, o Deus presente, o Emanuel. Jesus, o Messias, veio ao mundo e comprou uma batalha que não era dele, ele comprou a nossa batalha. E ele, como ungido de Deus, obteve vitória nesta batalha contra o pecado. Nós, que na carta aos Romanos somos chamados de inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Agora, com a vitória nas mãos do Messias, com a vitória nas mãos de Jesus Cristo, nós somos reconciliados.
nós mudamos de lado na batalha. Nós já não nos armamos com nossas boas obras, buscando vencer a guerra contra o pecado. Nós não nos armamos com a nossa própria força, tentando vencer a corrupção que habita nos membros do nosso corpo. Nós nos armamos com a vitória que há no nome de Jesus Cristo. Agora nós sabemos que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Jesus, quando venceu a morte, Jesus, quando venceu em nosso lugar esta batalha, ele diz que todo o poder foi dado nos céus e na terra. Agora nós estamos do lado vencedor. Agora nós podemos dizer que para se salvar, alguns confiam em carros, outros em cavalos. Alguns confiam nas suas próprias obras, outros confiam em instituições, outros confiam em sutilezas, outros confiam em filosofias de vida, outros confiam na sua própria força de manter a ordem. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor dá vitória ao seu rei, e quando o rei vence, o povo vence também. Quando Jesus vence na cruz, é a vitória do povo de Deus. E agora sim nós podemos fazer aquela outra aplicação. Agora sim, nos nossos momentos de angústias e dificuldades da vida, nós temos certeza que Deus também nos dará vitória. Romanos capítulo 8 diz que aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas? Agora sim, porque Deus já deu vitória ao seu povo através de Jesus, agora sim nós temos a certeza de que nos tempos da angústia da nossa vida, em tempos como esse que vivemos, e em tempos talvez melhores ou piores, não sabemos o futuro, mas em todos os tempos de angústia da nossa vida, nós temos a certeza da vitória no nome de Jesus Cristo. Nós confiamos no nome de Jesus Cristo. Quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, ele já nos avisou que nós precisávamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A batalha pela nossa alma já foi vencida. E se hoje ainda travamos batalhas nesse mundo, é porque o nosso Senhor Jesus já venceu. E nós confiamos que essa vitória se consumará. E nós confiamos que todas as outras vitórias que precisaremos estão no nome do Senhor Jesus. E agora, nós podemos ler todo o Salmo 20, aplicando nas nossas vidas. E eu convido você para finalizar lendo novamente todo o Salmo 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Para finalizar, eu quero clamar a Deus. Tendo consciência de que esse salmo pode ser aplicado inteiramente em nossas vidas, eu quero clamar a Deus. Mas quero clamar a Deus com a certeza da vitória. Quero clamar a Deus juntamente com você, tendo certeza de que nós nos alegraremos, tendo certeza de que nós saudaremos a vitória. Se não a vitória momentânea e temporal, nós nos alegraremos e gritaremos e ergueremos bandeira
quando a vitória final e definitiva se concretizar. Abaixe sua cabeça. Papai querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor lutou as nossas batalhas e tem lutado dia após dia, porque de nós mesmos nós não temos força. Em nosso próprio coração não habita bem nenhum que não venha de ti, Pai. Tudo que nós precisamos fazer, assim como filhos recém-nascidos e incapazes de coordenar e seguir a própria vida, tudo que nós fazemos vem de ti. Senhor, assim como o Senhor deu vitória ao povo de Israel, assim como o Senhor deu vitória a todo o teu povo espalhado pelo mundo em Jesus Cristo, nós clamamos por vitória no tempo de angústia que nós vivemos. Nós clamamos por vitória nos tempos da angústia individuais de cada um de nós, Pai. Nas nossas famílias, nos nossos empregos, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, no nosso interior, no nosso íntimo contigo. Nós clamamos que o Senhor dê vitória ao teu ungido e que através de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós, nós possamos alcançar vitória. Nós te louvamos porque o Senhor nunca nos abandonou. Não será agora e nunca que o Senhor nos abandonará. O Senhor é o mesmo e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que você fique com esta palavra nessa manhã e que o Senhor, teu Deus, te ajude no tempo da sua angústia.